senhor começasse falando, né, o senhor começou uma campanha super desacreditada por todos. O senhor não tinha padrinho político, o senhor foi diagnosticado com um tumor linfático no final de junho, início de julho. Enfim, as adversidades eram gigantes no começo. O senhor chegou a temer e ter que desistir dessa campanha, pensou nisso? Como é que o senhor trabalhou a sua cabeça nessa campanha diante de um começo tão adverso? Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, quando eu decidi ser candidato, foi lá no início de fevereiro, eu tomei a decisão de ser candidato, conversei com a minha família, conversei com os apoiadores, o partido principalmente, porque eu precisava muito do partido, né? E eu tive a segurança dada pelo presidente Kassab de que eu era o nome do partido para concorrer. Então, eu falei com ele, mas presidente, eu tenho 3% de voto. Ele falou, eu quando fui prefeito de São Paulo, eu comecei com 3%. E a outra candidata tinha 27%. Então, 3% agora não quer dizer nada, não. 3% agora quer dizer que você tem muito trabalho pela frente. E com o apoio dele, com o apoio dos principais líderes do partido, então eu acreditei que era possível fazer isso. E nós começamos, então, a nos organizar numa pré-campanha para tentar colocar o nosso nome. E aí nós percebemos uma coisa, quase 80% da população não me conhecia. Não me conhecia, mas conhecia as obras da prefeitura. Então, o que nós entendemos é que estava faltando mostrar para a população quem estava fazendo as obras, que era o prefeito, né? E aí, a estratégia foi, então, começar a dizer assim, bom, vamos mostrar quem é que está fazendo essas obras. Na hora que nós íamos começar a campanha propriamente dito, surgiu o diagnóstico do câncer. E aí, mais uma vez, eu reuni a família, reuni os médicos, sentei e comecei a conversar para ver isso. E aí, tem um momento de fé nessa questão toda, né? Porque eu descobri que quando você está numa encruzilhada, você tem dois caminhos, né? Um caminho é você se recolher e cuidar. E aí, nesse momento, Deus te dá o consolo. E a outra alternativa é você lutar, e Deus te dá a força. Eu acreditei nessa segunda fase. Eu acreditei que com a minha família, com a força divina, eu sou muito devoto do Padre Eustáquio, e fui lá no Padre Eustáquio, rezei muito para ele, pedi uma luz, e eu acredito que a decisão que eu tomei ali naquele momento foi a seguinte, não vamos entregar os pontos. Eu vou ter 3 grandes desafios, a prefeitura, a campanha e a doença. Mas eu vou ser forte o suficiente, com fé em Deus, que eu vou vencer. A família me apoiou, os amigos me apoiaram, e eu, então, resolvi encarar. Conversando com o pessoal da campanha, e a campanha falou assim, olha, nós precisamos de preparar você para mostrar quem é você. Então, nós começamos a campanha, eu tinha 9% de intenção de voto. Em 10 dias de programa de televisão, em que nós mostramos quem fazia as obras, quem era o Fuad, nós passamos para 20%. Ou seja, isso é um grande alento para todo mundo, né? O pessoal da campanha, para todo mundo que me apoiava. E aí, quando você cresce na pesquisa, você consegue buscar muito mais aliados. E quando nós fomos chegando no final do primeiro turno, nós tínhamos, então, 3 candidatos com chances de ir para o segundo turno. 2 da direita e eu. E aí, o pessoal mais progressista, então, eles resolveram, procuraram, né? Falaram, nós vamos trabalhar pelo voto responsável, vamos trabalhar pelo voto útil. E fizeram um manifesto, mais de 500 pessoas assinaram, pessoas da mais alta importância da esquerda, de diversos partidos da esquerda, propondo que o voto fosse direcionado para mim, porque eu seria o único que poderia chegar no segundo turno para enfrentar um dos 2 candidatos. Isso foi, acho que, suficiente para que eu pudesse chegar ao segundo turno. Então, chegando no segundo turno, aí tínhamos mais apoios para trazer, né? Tínhamos o apoio dos candidatos, dos eleitores dos candidatos que perderam, né? Tanto do Tramonte quanto do
Gabriel, que não participaram, que ficaram fora do processo, mas recebeu apoio do pessoal do PT, do pessoal do PDT, dos outros partidos da esquerda, que apostaram em que era possível fazer. E aí, desde o primeiro momento, a gente conseguiu chegar à frente e, desde o primeiro momento, a primeira pesquisa, a gente foi até o final da eleição à frente, e eu fico muito grato e muito satisfeito e muito feliz, porque há 3 meses atrás, 80% da população não me conhecia. 3 meses depois, 670 mil belo-horizontinos votaram no meu nome para prefeito de Belo Horizonte, o que me dá alegria, orgulho e uma extrema responsabilidade de gerir essa cidade por mais 4 anos. Prefeito, essa foi uma vitória, pelo que o senhor está falando, uma vitória do senhor. Né? O senhor Calil pulou fora, o Lula não entrou na campanha, foi uma vitória do senhor. Então, como vai ser esse segundo mandato, essa gestão, agora sim, com a gestão Fuad? O senhor pretende mudar alguns quadros? Essa questão dos aliados, vai ter que aumentar o número de secretarias para conseguir abarcar esse número de aliados? Já tem essa proposta, eu estou sabendo, vocês já estão discutindo essa possibilidade. Como é que vai ser essa gestão, agora a gestão Fuad? Bom, em primeiro lugar, eu não tinha padrinho. Né? O meu padrinho foram minhas obras. Eu resolvi que quem governa é o candidato. Não adianta eu ter um padrinho forte que não vai governar. Ah, vou apoiar o fulano. Vai apoiar e depois vai embora? Então, não, meu problema é assim, minhas obras são os meus padrinhos. Eu mostrei para o pessoal isso. Agora, nós temos que continuar com esse mesmo discurso. Agora, nós temos primeiro que concluir essas obras todas que nós começamos, porque não vamos deixar nenhuma obra parada, o dinheiro já está no caixa, não tem problema financeiro. É só tempo de trabalho para fazer isso. E outra coisa, tem muitas obras novas para serem feitas. Por exemplo, o anel rodoviário, que é um desafio grande para a cidade. Tem o antigo aeroporto que nós temos que construir, tem os viadutos que nós estamos para construir na porta da igreja do Cristo Rei, na nova, lá no shopping, tem o corredor do Amazonas, tem uma série de urbanizações de vilas e favelas. Tudo isso nós já temos dinheiro e recurso do PAC, que eu fui a Brasília, consegui o recurso, já está pronto para a gente assinar, só não assinando até agora por causa da lei eleitoral. Mas está lá, o recurso já está pegado. Mais do que isso, eu quero conversar novamente com o presidente, com os ministros. Essa é uma grande vantagem minha em relação ao outro candidato, que é a minha capacidade de conversar com todo mundo. Converso com o governador, converso com o presidente, converso com o empresariado, converso com as entidades de classe, converso com todo mundo. Todos que querem ajudar Belo Horizonte, eu converso. Então, eu estou marcando para ver se consigo ir a Brasília, procurar os ministros, para a gente resolver essas questões, tanto do anel quanto do aeroporto, e alguns outros recursos que a gente está buscando, por exemplo, alguns prédios abandonados do governo federal, que eu quero transformar em moradia popular, porque eu pretendo fazer nesse próximo governo pelo menos 11 mil moradias populares de Belo Horizonte. Nós já temos acertado 3 mil, mais 4.500 do aeroporto, e eu vou buscar esses outros recursos para fazer mais. Ou seja, temos muito trabalho, e meu trabalho é fazer obras para a cidade, cuidar das pessoas. Tem uma série de programas sociais que nós estamos implantando. Nós acabamos de aprovar na Câmara um programa municipal de cuidado. Estamos procurando agora aprovar um projeto para atender a proteção do idoso. Nós estamos fazendo uma série de ações da área social para acolher as pessoas. Então, os 4 anos que vêm pela frente serão, primeiro, de muito trabalho, mas eu acho que de muitas coisas boas para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte precisa, Belo Horizonte tem uma série de demandas, Belo Horizonte terá muito melhor quando a gente tiver terminado todas essas obras. Eu espero, daqui 4 anos, entregar Belo Horizonte muito melhor, uma cidade muito boa para nós todos sorrirmos e viver numa cidade feliz. Prefeito, eu chamou a atenção na sua propaganda eleitoral uma frase que o senhor disse que era a respeito, o senhor não tinha sido escolhido dessa primeira vez. Dessa vez o senhor foi escolhido por quase 54% dos votos válidos. Eu queria saber quais são essas obras mais urgentes, o que precisa ser feito logo ou de imediato. A gente tem uma população expressiva, população de rua, a gente tem esse problema antigo da chuva aqui em BH. O que vai ter mais atenção do senhor nesse início aí do mandato? Olha, como eu disse, a principal coisa agora é concluir essas obras. Mas o que mais me chama a atenção é o anel rodoviário. Eu não aguento ver gente morrendo no anel rodoviário. E o anel rodoviário hoje, o problema dele, são vários, mas um dos principais problemas são os viadutos.
os viadutos são estreitos, são antigos, e ali tem sempre um ponto de estrangulamento. E a operação do anel rodoviário é muito ruim, porque é uma estrada. Todos os caminhões que passam do sul, do sudeste, para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, passam ali. Né? Enquanto nós não tiver o rodoanel que o governo do estado está fazendo, eles vão passar ali. Mas ali precisa de gestão, ali precisa de operação, porque um caminhão estraga ali, você fica 5, 6, 7 horas parado. Um guarda-reio no meio de cimento. Se eu tiver um portão ali, por exemplo, deu um problema dessa ordem, eu abro o portão e pego uma faixa da pista ao contrário e os carros saem. Em vez de ficar 6 horas, vão ficar 2 horas, 1h30. Né? Eu preciso de pôr, por exemplo, um guincho numa determinada posição onde tem mais acidentes, para poder, eventualmente, tirar um carro, tirar um caminhão. Nós fizemos uma área de escape que já evitou 30 acidentes graves. Eu preciso fazer outras áreas de escape, talvez mais uma, mais 2. Então, essas obras todas, o DENIT não tem prioridade para Belo Horizonte. Por quê? Porque, primeiro, é um pedaço pequeno. O DENIT cuida do Brasil inteiro. As prioridades deles eu respeito todas. Mas, para Belo Horizonte, aquilo é a nossa principal prioridade. Então, a operação do anel rodoviário é uma coisa que me faz pensar em receber esse anel. E é por isso que eu estou indo a Brasília brigando é força de expressão. Eu já tenho boa vontade do ministro dos Transportes, já tenho boa vontade do DENIT e já tenho boa vontade do presidente da República. Isso que é a grande coisa. Eu acho que o governo federal tem nos ajudado muito. Já nos passaram mais de R$1 bilhão, só que vai lá buscar mais. Prefeito, sobre essa questão de novas secretarias, por exemplo, o seu vice, Álvaro Damião, ele chegou a falar durante a campanha que ele teria vontade de uma secretaria de vilas e favelas para ele tomar conta, que é um assunto que tem grande apreço, e a questão climática também. O senhor pensa em criar um gabinete, uma secretaria para essa questão? O que o senhor pensa de novas secretarias? Tá. Em primeiro lugar, é o seguinte, não vou criar uma secretaria de vilas e favelas, não. Nós vamos criar uma coordenadoria de relacionamento com as vilas e favelas, para ter um canal direto de conversas. Eu estou dizendo que o nosso vice vai ser o embaixador das vilas e favelas aqui. Mas, na realidade, é uma coordenadoria que vai poder ouvir diretamente, estar relacionado diretamente, porque as vilas e favelas hoje não têm voz da prefeitura. Né? Todos os segmentos que você imagina têm um relacionamento mais próximo com a prefeitura. Vila e favela não tem, então vamos fazer isso. Com relação à questão do clima, eu tenho dito o seguinte, toda essa chuva que acontece todo ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós conhecemos e estamos trabalhando para proteger. Eu acho que Belo Horizonte hoje já está bem mais protegida em relação ao que nós conhecemos. Ainda não está tudo pronto, nós ainda temos muita coisa para fazer, mas nós já sabemos o que fazer, já está planejado, e à medida que o tempo for passando, nós vamos implantando. O que me chama a atenção e me preocupa muito é o aquecimento global, são as mudanças climáticas, que nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, lamentável. Nós vimos, por exemplo, o estudo que foi feito agora nos Estados Unidos, naquele furacão Milton, que os estudos mostraram que o efeito do aquecimento global potencializou em muito o furacão. Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente? Por isso eu quero também criar uma coordenadoria, vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, para que a gente possa reunir especialistas, professores, cientistas, estudiosos dessa área, para a gente poder discutir. Logicamente que a prefeitura vai poder participar, mas o importante são os especialistas. Para estudar e mostrar e dizer, olha, a evolução possível é essa. Bom, e qual é a proteção possível? A proteção possível é essa. Para a gente poder trabalhar na proteção possível, para nós não sermos vítimas de um acidente sem ter preparado. Eu não sei se é possível fazer isso, não sei se é possível conhecer o que vai acontecer, mas se a gente não trabalhar, não buscar informações a respeito do que pode vir a acontecer, porque já tem muitos estudos, a gente sabe disso, e a gente trabalhar para preparar isso. Então, eu quero que Belo Horizonte esteja preparada, porque nós já conhecemos, esteja estudando e se preparando, porque a gente ainda não conhece o que pode vir a acontecer. Com relação a outras secretarias, nós, de fato, estamos estudando algumas coisas. Por exemplo, uma secretaria que me preocupa muito é uma secretaria de combate à fome. Hoje, ela é uma subsecretaria que está exprimida
assistência social, e às vezes ele tem pouca chance de expandir. Nós ainda temos 1,7% das residências em Belo Horizonte com pessoa com baixo nível de atendimento alimentar. Eu preciso aumentar isso, preciso reduzir esse número, aumentar o atendimento, reduzir esse número. Nós precisamos de criar condição para que as pessoas tenham alimentação. Não podemos deixar gente passar fome em Belo Horizonte. Então, uma da secretaria que eu quero ver se eu consigo implantar uma secretaria nova. A Secretaria de Mobilidade Urbana, eu quero ver se faz uma fusão hoje do BH Trans, que a gente quer acabar, mas criar uma secretaria para dar também uma dimensão maior para lá. Mas ainda estamos estudando isso aí. Em breve a gente deve encaminhar para a Câmara, se possível, um projeto de lei para fazer as alterações que a gente precisa fazer. Por falar em Câmara, ontem já teve uma reunião, né, com 23 vereadores da atual legislatura e da nova legislatura, indicando apoio ao novo presidente, Juliano Lopes, que é vereador atualmente. Inclusive, vereadores da base do senhor aí estavam presentes nessa reunião. Acho que o senhor deve ter ficado surpreso, não sei. Como é que o senhor pretende essa relação com a Câmara no próximo mandato, tendo em vista essa relação que está acabando agora? Né? A Prefeitura foi alvo de CPI, foi uma relação muito tensa, né? Lembrando que o presidente da Câmara, né, não vai estar, o Gabriel Azevedo, não vai ser mais vereador. O senhor acha que vai ter uma vida mais tranquila com a Câmara? Como é que o senhor pretende trabalhar? Olha, eu quero dizer muito claramente, a Prefeitura não vai se envolver na eleição da Câmara. Esse é o problema dos vereadores, eles se escolhem lá. Se for o Juliano Lopes, muito bom, um grande vereador, se for outro vereador, para a Prefeitura não tem problema. O que eu quero? O que eu quero é uma Câmara republicana, que tenha uma relação com a Prefeitura republicana. Uma Câmara que não seja hostil aos projetos de Belo Horizonte, mas também não quero uma Câmara submissa, não. Eu quero uma Câmara que, junto com a Prefeitura, trabalhe para o Belo Horizonte. Né? O presidente da Câmara, seja ele quem for, seja aquela pessoa que organize a Câmara para que ela possa fazer seu papel. Fiscalizar? Claro, tem que fiscalizar. Fazer as modificações dos nossos projetos, tem que fazer. Mas tem que colocar os projetos para votar, tem que debater, tem que discutir, conversar com a Prefeitura, eventualmente, alguma coisa ou outra, mas uma Câmara que funcione de forma harmônica. Eu não acho que pode ser diferente, não. A Prefeitura, o prefeito não vai pôr a mão na discussão do presidente da Câmara. Foram 23 vereadores, se eles já tiverem resolvido, ótimo. Se for outra pessoa, ainda tem muito tempo para fazer, ótimo. Eu não vou interferir. Agora, só peço que a relação seja uma relação republicana e que nós todos trabalhemos em prol de Belo Horizonte, porque é para isso que eles foram eleitos, para isso que eu fui eleito. Só uma última pergunta aqui. O senhor vai escrever um novo livro? O livro vendeu muito, essa polêmica do livro ajudou a impulsionar a venda do livro? O senhor pretende escrever sobre essa experiência, por exemplo? Ajudou a vender muito, já está esgotado o livro, pelo que eu fiquei sabendo, e já estão pedindo até uma segunda edição. Olha, eu gosto muito de escrever. Eu, na realidade, disse que eu não sou um escritor, eu sou um escrevedor. Eu gosto de contar história. Estou muito sem tempo para fazer isso, né? Não sei se agora, como prefeito, eu vou ter tempo de fazer isso. Muito embora eu gosto muito de escrever à noite. Eu chego em casa, às vezes, 7, 8 horas da noite, e vou direto para o escritório e começo a escrever até 1h, meia-noite, o tempo que eu consigo. Se eu tiver disposição, porque você, para escrever, você precisa de uma inspiração. Você precisa de um tema. O senhor até chegou a dizer que ia escrever sobre a maldade humana na caminhada. Hoje de manhã eu estava pensando, já escolhi pelo menos o nome do livro, acho que eu já escrevi. Pelo menos o nome do livro. Vai ser assim, página 159. Brincadeira, não estou só falando, porque é uma maldade muito grande. Mas, por outro lado, tem uma coisa boa aí, viu, Murilo? Eles falaram, há 2, 3 semanas atrás, que ia fazer um grande escândalo sobre minha vida. Aí procurar, não achar nada. Me deram um atestado de bons antecedentes e escolheram o livro. Só que mentira a respeito do livro, né? Porque o livro não tem nada daquilo que eles falaram. Eu fico impressionado como é que as pessoas têm coragem de ir para a televisão mentir, assim, tão descaradamente. Mas passou, aconteceu, está tudo bem, o livro está aí. Quem conseguir comprar e quiser ler, eu vou ficar muito feliz. Obrigado, prefeito. Vamos posicionar agora por link, a gente vai entrar ao Vamos vivo. fazer um vivo de 1 minutinho. É rapidinho. O Eduardo Costa vai entrar agora no programa dele, só vai falar 1 minuto, só dar 1 minuto.
Aonde? Do Eduardo Costa. Aqui também? E aí a gente já sai e vai para Record. Já está tudo acertado por eles. O almoço não, né? Depois da Record. Eu também estou pensando no almoço, vou te falar a verdade. Deixa eu perguntar para eles aqui, para eles me ligarem. Não pode demorar muito, tá, gente? Pode deixar, eu já pedi para o pessoal me ligar. A volta da CBN falou que era 5 a 10 minutos, 25 minutos. Não. Eu não consigo interromper, eu vou aprender a interromper. Não confio em jornalista, não. Não pode deixar. Jornalista é terrível, viu? É uma categoria complicada. Vou pedir para o pessoal me Ainda ligar. bem que tem, né? Menos mal, né? Não, porque se não Mal tivesse, necessário. É a mosca na sopa. não, se não tivesse, a gente não sabia. Oi, o que estava acontecendo. vamos lá? Valeu. Já está na escalada. Estou escutando. Da TV, né? Tá, ok. Menos de 1 minuto, tá? A licença pode ir nessa, assim, né? Bem repetir, mas essa primeira medida dele e tal, essa coisa. Depois um recado, você... Tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Não, então vai no seu. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. A gente está aqui ao lado do prefeito eleito, Fuad Noman, que vai conversar um pouco com a gente, falar a respeito dessa vitória, não é? Foram quase 54% dos votos válidos. Conta para a gente, prefeito, o senhor chegou a dizer na propaganda eleitoral que não tinha sido escolhido, mas esperava aí ser escolhido pela população de BH. Foi escolhido dessa vez. Qual é a sensação? Em primeiro lugar, boa tarde, Eduardo, boa tarde, senhores telespectadores. Uma alegria muito grande estar no seu programa. Olha, nós agora, de um desconhecido de 80% da população há 3 meses atrás, o prefeito eleito com 670 mil eleitores. Eu estou muito feliz, muito honrado, acho que a gente conseguiu mostrar para a população o que nós fizemos, nossas obras. É isso que é importante. Nós mostramos trabalho. Eu mostrei que eu sou o prefeito que fiz, que estou fazendo e que tem muita coisa para fazer. Não podemos esquecer do anel rodoviário, não podemos esquecer do aeroporto Carlos Prates, não podemos esquecer do corredor da Amazonas, não podemos esquecer das vilas e favelas. Ou seja, tem muito trabalho pela frente e eu espero contar nesses 4 anos com o apoio de todos para que nós possamos transformar essa cidade, entregar uma cidade muito melhor, muito mais bonita e muito mais operacional e mais inclusiva. Um momento de vitória, mas também de muito trabalho, como o senhor disse. Quais são essas obras, esses projetos mais urgentes para a Prefeitura aqui de BH? A gente enfrenta vários problemas quanto à questão da população de rua, a chuva que chegou agora também, a questão do anel rodoviário, como o senhor disse. Olha, a principal preocupação é concluir as obras que nós temos hoje de combate às enchentes, que já está funcionando, graças a Deus nós não tivemos morte nesses 2 últimos anos. Eu espero não ter morte agora também, porque a despeito das obras não estarem todas prontas, muitas já estão operacionais. Proteção das encostas, que é uma preocupação grande do morador que vive naquela situação. Já tem mais de 10 mil pessoas protegidas. Então, temos muita coisa para terminar, principalmente preocupação com a chuva. Mas é preciso saber que, nesse momento, mesmo não estando prontas as obras, nós já criamos um grupo de proteção de desastres que está atento a todo o processo. Aconteceu agora, no sábado passado, uma chuva muito forte, algumas casas saíram, derrubaram, não era prédio público, mas as casas caíram, as pessoas ficaram desabrigadas e imediatamente esse grupo já agiu, já estava todo preparado, todo pronto, as pessoas foram acolhidas, ninguém ficou na rua. É isso que nós precisamos, proteger e acolher. E esse é o processo que nós vamos fazer nesse período chuvoso. Eu espero que no próximo ano as obras sejam concluídas e resolvam muito mais problemas.
a respeito da questão, justamente, que a gente estava falando da tolerância zero, da questão dos ônibus, que é um problema frequente aqui de BH. O que o senhor prevê para esse novo ano? Olha, melhorou muito o que estava acontecendo até no início do ano, principalmente porque eu fui o primeiro e único prefeito a enfrentar os ônibus, a enfrentar os donos de ônibus. Eu criei o Tolerância Zero e estamos atuando fortemente. E hoje você não tem mais ônibus quebrado na rua. Já temos a frota mais moderna do Brasil. A média de idade da nossa frota é 5 anos e 3 meses. Ou seja, estamos trabalhando muito para melhorar. Já compramos 800 ônibus novos. Nós não, eles. 800 ônibus novos para a frota. Estamos agora com o recurso do PAC para comprar mais 100 ônibus elétricos para andar no centro da cidade. Ou seja, temos muito para fazer. Mas nós sabemos que tem um contrato aí pela frente, uma nova licitação, e nós vamos trabalhar para que essa licitação funcione e seja muito melhor do que esse contrato antigo, que é um contrato de 2008, que está super defasado do tempo. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns para a reeleição. Eduardo, com você.